Tem fogo do Espírito Santo aí? Tem fogo aí? Vai ter mais em nome de Jesus. Sempre vem, porque eu tenho um temor a desobedecer ao Senhor, e por isso eu venho. E venho também porque às vezes o Senhor quer falar conosco e o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então eu percebo que às vezes Jesus também quer falar comigo, e esta palavra de hoje, para mim, é um dos maiores milagres do Velho Testamento, né? Porque a Bíblia é dividida no Novo e no Velho. No Novo Testamento é a morte e a ressurreição de Jesus, e para mim, no Antigo Testamento, essa passagem mais além, mais adiante nós vamos ver. Mas antes de falar de hoje, a Leni começou a falar da vida dela passada, e aí ela falou da parte dela, né? E eu queria falar da minha parte, porque naquele período em que a gente foi lá, eu era coordenador de música, eu fazia parte da coordenação do Ministério de Música aqui do Pedra Viva. Eu não sabia cantar, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu não sabia nada, mas aí eu comecei a aprender e fui coordenador durante um ano e pouquinho. Enquanto eu fui coordenador, eu fui coordenador do Ministério de Música. Nós não queríamos ir lá, e eu falei, nós vamos, porque nós precisamos sair dos nossos muros e levar a palavra, porque assim é o Evangelho. E assim nós fizemos. Talvez a gente fosse lá pensando em várias pessoas, mas Deus queria que fosse a Lili. A Liliane. Ela não gostava de ser Lili. Mas Deus não muda o nome das pessoas? Não foi assim? Eu falava, Lili, e aí virou Lili. Era Lilian e virou Lili, porque assim Deus quis. Nós estamos aqui, fomos lá fazer algo que nós nunca tínhamos feito. Foi a primeira e única. Deus queria você. A gente não sabia, mas Deus queria você. Amém? E partindo disso, assim da mesma forma que Deus um dia quis a Lili, Ele também quis a cada um de nós, Ele quer a cada um de nós, e todos os dias nos convida a estar diante da presença dEle. Aí eu pergunto, é fácil? É fácil? Não é fácil. Fazer a vontade de Deus, eu sempre falo isso, não é fácil. Hoje no calor, não estava calor? A gente queria sair, estar na praia, na piscina, ficar em casa com o ar-condicionado ligado, não era isso? Mas Deus queria que nós viéssemos aqui, a ouvir a palavra dEle, a ouvir o testemunho dEle. Deus queria isso. Deus quer que nós mudamos a nossa percepção, porque muitas vezes quando Ele fala, às vezes a gente não vê o milagre acontecer, acaba meio que desistindo. Às vezes o milagre está tão perto e às vezes a gente desiste no meio do caminho, quando ele já está chegando, quando está próximo do que a gente às vezes demora. A gente acha que o milagre tem que vir na hora que a gente quer, e não é. Eu sempre gosto de lembrar de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que orou pelo filho dela durante 33 anos. E ela não desistiu enquanto ele não se converteu e virou doutor da igreja. Assim também precisa ser a nossa fé. Uma fé firme. A gente não pode esmorecer, não pode resistir. Deus nos convida nesta noite a ir adiante. Nós vamos ler agora a passagem que fala da passagem do Jordão. E a gente precisa entender que lá atrás Deus fez e hoje continua fazendo, desde que nós possamos abrir o nosso coração para que a graça dele aconteça. Nós precisamos ser fiéis à vontade de Deus. Ainda que doa, ainda que seja doloroso, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ler lá comigo? Em Josué 3, de 1 a 17. Quando o ministério
quando o núcleo foi orar, a direção que eles tinham, né? A palavra era confiar no Senhor e tenha fé. Eles tiveram mais de uma casa escura, discernimento, sem fé, tudo fica escuro. E é assim mesmo. Quando a gente não tem fé, quando a gente não acredita, a nossa vida parece que a gente fica cego, fica desesperado, mete os pés pelas mãos. E Deus vai falar para nós nessa noite, para que a gente tenha fé. Eu vi uma música no caminho, né? Eu não sei cantar, mas que falava isso, né? Que a gente precisava ter calma. Calma, tenha calma. Deus vai fazer na hora certa. Se a gente tiver que chorar, chora na presença de Deus, porque Deus consola. Porque muitas vezes nós somos convidados a se afastar do Senhor. E se com Deus a nossa vida é uma das dificuldades, sem Deus é pior ainda. Eu posso ficar aqui a noite toda falando dos milagres que Deus fez na minha vida. Eu sou um filho muitas vezes rebelde, muitas vezes quero a minha cara porque quero fazer do meu jeito, mas uma certeza eu tenho: eu não posso sair de perto de Deus. Às vezes eu vejo pela Maria, né? Ela vem, a gente vai para a missa normalmente domingo, na missa pela manhã ela pega a nossa casa e vem uma conversação aqui à noite. E ela fica assim, já no sábado. A gente vai no Pedra Viva para a missa de manhã, aí a gente, sim, vamos. Ela já vai murmurando, já no sábado, ela já começa a murmurar sábado. Chega domingo, aí vamos lá, que às vezes lá na nossa comunidade nem sempre é missa, né? Às vezes lá na nossa comunidade é celebração. E aí ela fica assim, ela pega o jornalzinho e ela já entendeu a liturgia, né? Então ela sabe que quando é missa é longo, porque lê tudo, e quando é celebração é mais curta, porque corta muita coisa, né? E ela fica assim, pai, hoje é o quê? Hoje é celebração? Eu falo, Só que tem um diácono lá, que às vezes ele faz perder também junto com ela, faz perder o céu. Que ele quer falar, e aí ele fala mais que o padre, e às vezes a celebração demora mais que a missa. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa também trazer os nossos também, ainda que seja cansativo para eles precisam estar aqui diante de Deus para começar a experimentar essa graça. Vamos lá. Passagem do Jordão. Josué 3, de 1 a 17, é um trecho longo. Então eu vou ler para levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Sitim com todos os filhos de Israel, chegando ao Jordão. E aí se detiveram antes de atravessar. Passado 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando vires a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos porei em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela, isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passaste por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? O Senhor operará no meio de vós coisas o quê? Coisas o quê? Quando Josué dá uma ordem para o povo, manda o povo se santificar, porque no dia seguinte Deus fará um milagre muito grande no meio do povo. Nós precisamos estar sempre assim puros. Eu costumo dizer que a gente deixa o céu escorrer com nossos dedos,
por nossas atitudes, e a gente às vezes vai se afastando de Deus por pequenos detalhes. E aqui, Deus, através de Josué, fala para a gente se santificar, porque no dia seguinte Deus fará um grande milagre. Depois falou os sacerdotes: tomai a arca da aliança e ir diante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegar ao Jordão, deter-vos eis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos, ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Por isso prosseguiu ele: sabereis que Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus e os ferezeus, os gerzeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar diante de vós o Jordão. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiveram tocado a planta dos seus pés a água do Jordão, estas serão cortadas, e a água que vem de cima pararão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas, dispôs a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio, os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio. O Jordão estava transbordante e inundava suas margens, diante de todo tempo de seca. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em grande extensão até perto de Jordão, localidade situada nas proximidades de Sartã, e as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou de fronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até todos passarem pela margem. Trazendo para perto de nós, é como se nós atravessássemos de Conceição de Mangaratiba para Ilha Grande. É como se Deus abrisse o mar de Copacabana para a gente atravessar. É um grande milagre. E Deus é capaz de fazer isso também na minha e na tua vida. A gente não pode achar que Deus fez milagres só para quem está aqui na Bíblia, mas Ele faz milagres todos os dias. Às vezes pequenos milagres e às vezes grandes milagres. Esse ano eu entrei de férias em janeiro, 6 de janeiro eu entrei de férias. Quando foi 19 de janeiro, eu estava passeando com a minha esposa e minha filha. O pessoal do trabalho me ligava desesperado que ia mudar a empresa, né? Lá onde eu trabalhava ia mudar a empresa, então ficou aquele nervoso, ninguém sabia se ia ficar, se ia continuar, como é que ia ser. Eu entreguei na mão de Deus, deixei na mão dele, porque não adianta me desesperar. Eu estava de férias, eu estava longe, então não adianta ficar nervoso, desesperado, eu não podia ficar chateado, porque nem para conversar com ninguém eu podia, porque eu estava longe. Até eu voltar de férias, eu ia voltar de férias na semana antes do carnaval. E aí vinha a semana do carnaval, eu tinha, sei lá, eu tinha 7 dias úteis para resolver minha vida. Em 7 dias úteis eu não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada. Mas Jesus podia. Me entreguei na mão dele. Tudo foi resolvido da melhor maneira possível. Fui
ficou melhor, inclusive, do que eu queria imaginar. Por quê? Porque foi por minha causa? Não, porque Deus é aquele que opera. Talvez esse seja um pequeno milagre. Talvez você precise de um grande milagre, uma cura na sua família. Eu não sei. Cada um sabe de si. Mas o que eu posso dizer é que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele não desdiz aquilo que Ele disse. Tudo que Ele prometeu se cumpriu. Tudo que está escrito aqui se cumpriu. Se eu e você formos fiéis, Deus vai mudar a história da nossa vida. Não importa qual seja o milagre que você quer, se você tiver fé, Deus vai fazer. E aí eu vou dizer para você, eu sempre digo isso. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na minha hora, não é na sua hora, é no tempo de Deus. E eu preciso acreditar, eu preciso perseverar, a minha fé precisa ser expectante, eu preciso sempre acreditar. Ainda que pareça impossível, meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é o Deus do impossível. Ainda que digam que nós não vamos conseguir, se Deus falar que sim, nós vamos conseguir. Porque Deus é o Deus do impossível. Eu não posso deixar de acreditar, eu não posso deixar de viver a minha fé porque alguém disse alguma coisa, porque alguém falou isso ou falou aquilo. Eu preciso viver a minha fé de maneira expectante. Eu preciso acreditar em Deus sempre. Eu preciso vir para cá para a geração. Eu preciso da minha casa, do meu trabalho, sempre acreditar que Deus é capaz de mudar a história. Ah, Bira, você não sabe como é que é o meu trabalho tem uma bênção lá que é complicado. O meu também tem várias bênçãos que tem hora que dá vontade de enforcar. Mas eu preciso lá no meu trabalho dar testemunho de Deus. É fácil? Não é fácil. Lá eu preciso mostrar para aqueles que estão lá comigo, na minha casa, na minha família, os meus, que a minha fé é uma fé expectante, que eu acredito, que acredito até o fim. Porque eu posso enganar, como ele disse aqui, ela mesmo falou, a gente não sabe da vida do outro, a gente sabe da nossa vida, e a gente sabe, às vezes a gente não sabe, por exemplo, eu não sei o que a Juliana está passando, porque a gente se vê aqui todos os domingos, somente aos domingos, mas os nossos nos conhecem, e ser de Deus na nossa família que é o mais difícil. Na nossa casa é mais difícil. Mostrar que temos fé, que a gente acredita. Para os nossos é mais difícil porque eles nos conhecem. E para eles é muito mais fácil apontar para os nossos defeitos. Porque a gente aqui não se conhece profundamente. A gente se vê os domingos. A gente aqui conhece o melhor de cada um. É igual nas redes sociais, né? Você já reparou nas redes sociais? Não tem desgraça. Não tem vida difícil, não tem cara feia nas redes sociais, está todo mundo sempre bonito, rindo, feliz, contente, viajando, tirando. Mas na nossa casa não dá para ser assim, porque eles nos conhecem, eles sabem quem nós somos, sabem os nossos defeitos e aponta. Isso às vezes machuca, não machuca, porque eles nos conhecem. Aquele que está ali nos conhece, ele sabe o meu e o seu defeito. Eu preciso todos os dias da minha vida querer me apaixonar e estar perto dele. Eu não posso nunca sair de perto dele. Não posso, porque se perto dele está complicado, está difícil, longe dele vai estar pior ainda. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você levasse para a sua casa isso. Se perto dele, Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, está difícil, longe dele está pior.
Todos os dias da nossa vida a gente tem que estar próximo dele, querer sempre estar próximo dele, acreditar que ele faz milagre na nossa vida e acreditar que mesmo que estamos levando uma vida de dificuldade, uma hora vai melhorar. A gente precisa acreditar nisso. Tem a música circular, né, que essa música de pagode, a gente cantou muito, que um dia a vitória vai chegar. Ainda que demore. Eu gosto muito de futebol e torço pro Fluminense. Eu esperei ser campeão da Libertadores do Maracanã durante 15 anos. Chegou o dia. Chegou o dia. O milagre pode demorar quanto tempo for que demorar, mas um dia vai chegar. Mas eu não posso perder a minha fé. Não posso deixar de acreditar. Não posso deixar de acreditar que eu falo esse cara, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu ia falar com um tom de deboche ou de falta de respeito. Mas é porque Jesus é meu amigo. É o amigo mais fiel. Nunca me abandono. Pode todo mundo me abandonar, mas esse cara nunca me abandonou. Já me disse vários não. Já me chamou várias atenções. Já me deu vários puxões de orelha, porque o amigo fiel é esse. Puxa a orelha, que fala a verdade. Que fala, ó, baixa a tua bola. Esse amigo de verdade. Eu queria que você fosse para a sua casa com essa certeza. Você nunca se afasta dele. A tua vida está difícil, se está complicado, não sei qual problema está passando. Se está complicado, ele nunca está te ajudando. Nunca teve a sua fé. Denilson, eu sei do problema que você está vivendo. Eu posso dizer para você, se não for por ele, você não vai conseguir. Se você deixar a tua fé esmorecer, você não vai conseguir. Ainda que seja difícil, ter fé no tempo que você está vivendo. Se você deixar de acreditar, não vai ser muito trabalhoso. Eu estou falando disso porque a gente estava conversando. Mas eu digo para todo mundo, se você acreditar, se você endurecer, se a gente olhar os milagres, sempre tem um grande passo. Nenhum milagre acontece de qualquer jeito. Nenhum milagre acontece. Nenhum milagre acontece de qualquer jeito. Precisa acreditar, precisa ter fé, precisa orar. Aqui, o que José fala? Santificai-vos, que amanhã vai acontecer lá. Aí precisa estar puro, nosso coração precisa estar puro. Porque todos os dias Deus quer fazer um milagre assim. Amém? Amém. Tem fogo do Espírito Santo aí? Tem fogo aí? Vai ter mais em nome de Jesus. Diga, eu estou esperando.